Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Aquele programa que eu discuto casos clínicos com vocês e tentamos levar o máximo de conhecimento para cada um de vocês. Hoje, eventualmente na quarta-feira, faremos o nosso programa. Eles ocorrem sistematicamente na terça e na quinta, mas devido ao feriado eu resolvi dar um descanso para vocês amanhã e resolvi antecipar para hoje. Então vamos falar hoje sobre um caso clínico interessantíssimo, sobre uma paciente que reclama de falta de ânimo. E aí, você tem pacientes também com falta de ânimo, que reclama de desânimo, de apatia para tudo? Se tem, você precisa acompanhar esse Café com Acupuntura de hoje. Então vamos lá, ajude-nos, compartilhe essa live aí com seus colegas acupunturistas e vamos juntos fazer um excelente programa. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, eu vou fixar aqui, o nosso tema para nós começarmos. Café com Acupuntura. Mais um caso clínico. Agora o tema é falta de ânimo. Quem não sente, Até a gente de vez em quando sente um pouquinho de desânimo, de hoje parece que não tá daquele jeito, Hoje eu não tô com muita vontade para muita coisa, queria ficar quietinho aqui sem fazer nada, Somos humanos, Somos humanos. Então vamos lá. Vamos entender mais a respeito desse caso clínico que tem uma história por trás de tudo isso. E como eu sempre gosto de comentar aqui sobre fisiologia energética, sobre inteligência emocional, eu vou trazer alguns pontos para nós linkarmos aqui com esse caso clínico também. Beleza? Então vamos lá, sejam bem-vindos. Quarta-feira hoje, você não está errado. Nosso programa é terça e quinta. Amanhã, devido ao feriado, eu antecipei para hoje. Beleza? Então vamos lá. O nosso caso clínico hoje fala de uma paciente de 50 anos de idade, olha só, 50 anos de idade, tá? E ela apresenta, então, a queixa principal dela, falta de ânimo, desânimo para tudo. Então, a queixa principal, falta ânimo, certo? Então, quando a gente pensa em falta de ânimo, em toda essa questão, nós envolvemos já vários fatores, Vou comentar mais para frente na live sobre a fisiologia energética, de onde pode estar vindo isso, da neurofisiologia que pode vir também por conta de falta de neurotransmissores, alimentação e vários outros motivos. Mas só para vocês já começarem a ir pensando a respeito desse paciente. Tá? Gosto de mostrar isso aqui para vocês justamente para que vocês possam entender de uma vez por todas como que eu raciocino através da minha avaliação e vou direcionando essas perguntas para aquilo que é mais importante dentro da fisiologia energética, para eu compreender o paciente na sua integralidade e mais do que isso, direcionar o meu diagnóstico lá para ver se realmente bate ou não, para me seguir uma linha terapêutica mais eficiente. Tá? Então, é uma paciente de 50 anos, ela reclama de falta de ânimo, é uma paciente divorciada há 19 anos, então teve um divórcio há 19 anos já, tem uma filha que mora em Portugal, tá? A paciente está desempregada e mora com o irmão. Tá? Por que tudo isso aqui é importante? Porque vocês vão ver que ela trabalhava em uma lanchonete, e devido briga entre os dois sócios, ela acabou sendo despedida, então ela já está desempregada. E ela apresenta, então, chorosa, muito chorosa, principalmente nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses, que foi quando ela foi demitida. Então ela apresenta chorosa e sem ânimo, não quer fazer muita coisa, tá aquele desânimo, basicamente sem energia, é o que a gente fala, sem energia, Ela, depois que ela foi demitida, então ela parou de fazer as coisas que ela gostava muito de cuidar de umas plantinhas, de fazer as suas pinturas, então ela parou até com isso, então ela também parou de fazer aquilo que mais dava
satisfação, dava prazer para ela, né? Ela foi morar com o irmão, né, há mais ou menos 2 meses, então ela foi demitida há 3 meses, foi morar com o irmão há mais ou menos 2 meses, porque o irmão tentou suicídio. Então eles ficaram com medo, né, de que ele pudesse fazer alguma coisa novamente, e ela foi morar com ele. Então ela apresenta todos esses desequilíbrios aí, tá? Importantíssimos. Só que aqui nós precisamos entender, né, que é uma paciente instável emocionalmente, né? É uma paciente instável emocionalmente, com uma instabilidade emocional muito grande e que apresenta, né, definitivamente uma baixa de energia. E quando nós falamos em todos esses fatores, né, em desânimo, em falta de energia, nós vamos precisar entender, né, alguns fatores importantes, né? Então, basicamente, eu preciso entender aqui, para compreender esse caso clínico, eu preciso compreender de onde vem o ânimo. De onde vem o ânimo? Da fisiologia energética. De onde vem a energia que nos move? A energia que coloca em movimento, né? E interessante, porque nós podemos fazer uma ligação com as bases da medicina tradicional chinesa, né? Então, aqui, se eu quiser ir muito além, nós vamos conseguir fazer uma revisão importante. Então, se ligue aqui no que pode acontecer, tá? Então, olha só, de onde vêm as nossas energias? Quais são as nossas energias primárias, né? Então, nós temos 3 energias primárias, que são a energia Jin Qi, tá? A energia Jin Qi, ou também chamada de energia ancestral, tá? Essa é a energia base, né, da formação do corpo, ela que vem com a fecundação, né, que traz ali a energia dos nossos pais. Depois nós temos a energia Yang Qi, e depois nós temos a energia Yin Qi. Então, se a paciente já reclama de falta de ânimo e nós percebemos que a falta de ânimo, esse desânimo pode vir de uma baixa de energia, então nós temos que entender as energias básicas, que são energia ancestral, energia Yin Qi, energia Yang Qi. Faz sentido isso para vocês? E juntamente com isso, nós precisamos entender das energias secundárias, porque isso aqui somado vai formar o Xue Qi. Mas mais importante que tudo isso, eu quero trazer algo a mais para vocês. Então vamos lá. Tudo começa, né, lá no momento da fecundação, e a fecundação vem e traz essa energia ancestral do pai e da mãe, formando a energia ancestral do filho. Então aqui, o elemento água, ele é o elemento que coordena o impulso da vida, a origem da vida, a energia ancestral. Energia ancestral é o impulso, é o que coloca em movimento, ele inicia-se o ciclo, tá? Aí depois, então, vem o elemento fogo. O elemento fogo faz o quê? Gera o movimento. Então, ele vai trazer a circulação de energia. Então, a partir daqui, né, nós vamos ter que entender que, a partir da fecundação, nós vamos ter a energia ancestral sendo formada. Essa energia ancestral, quando ela é formada, ela precisa circular nos meridianos. Passar pelo coração, chegar até o cérebro, formar o Renmai, formar o Dumai, formar o cérebro. Certo? Então essa energia precisa entrar em movimento. E quando ela entra em movimento, então, ela precisa de uma estabilidade. Se eu pego um carro aqui, só coloco o acelerador nele, coloco o pé no acelerador e vou, ele não vai parar, ele vai ir até bater, até desintegrar, né? Se não tiver nada, a aceleração vai chegar um tempo que o motor não vai suportar mais e vai estourar, né? Então, se você só dá movimento, né, isso aqui vai se perder. Pensa, uma energia se movimentando, ela vai acabar.
né? Então precisa o elemento terra chegar aqui e gerar a estabilidade. Estabilizar o movimento, dar a forma física, formar o corpo físico, senão nós somos só uma energia que fica movimentando, né? Então a Terra vem e gera estabilidade, gera agregação, gera formação do corpo físico. Depois, então, nós temos o elemento metal, que vai formar o quê? A limpeza, as trocas. O que o pulmão faz? Ele capta o oxigênio e libera o CO2. Capta o oxigênio e libera o CO2. Né? O que o intestino faz? Ele capta o bolo alimentar, os nutrientes dos alimentos e elimina o bolo fecal. Certo? Vocês estão entendendo isso, pessoal? E depois, então, nós temos a madeira. A madeira vai dar o quê? Vai dar a nutrição, a circulação de energia, né? A estabilidade da energia para que a energia possa subir e descer e nutrir todo o organismo. Então ela vai melhorar a circulação de sangue. Certo? Então aqui, juntamente com a teoria básica dos 5 movimentos e das energias, nós vamos começar a compreender como que é que essa paciente pode adquirir energia. E o que está faltando para ela que está gerando desânimo? E aí nós precisamos entrar em outros fatores. Né? Pessoal, vocês estão entendendo? Está fazendo sentido isso para vocês? Tá? Eu voltei um pouco rápido ali, porque para explicar tudo isso aqui eu levaria pelo menos uns 2 finais de semana, né? Quase 2 módulos da pós-graduação, esse conhecimento que eu passei aqui rapidamente para vocês. Vocês estão entendendo? Acho que meu chá hoje ficou meio azedo. Certo? Então tudo isso aqui vai começar a formar um conhecimento interessante da fisiologia energética. Porque aqui nós temos os alimentos como fonte de matéria, como fonte de energia em ti. Como fonte de energia em ti. Então os alimentos vêm e eles nos permitem nutrir o organismo com energia com estabilidade. Tá? Com estabilidade. Porém, nós precisamos entender e compreender muito além disso que esses alimentos, se eles forem muito densos, se eles causarem um acúmulo de umidade devido a eles comprometerem a energia do estômago e do baço, olha só, se eles comprometem a energia do estômago e do baço gerando a deficiência desses elementos, eles vão começar a gerar um aumento de densidade. Então, aí a densidade que precisava estabilizar, ela vai fazer o quê? Ela vai ser muito densa, então ela vai gerar estagnação. E aí, a energia também não vai circular. Vocês estão conseguindo compreender? Porque eu estou começando a misturar isso aqui, inclusive com padrões sindrômicos. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês me param aí. Tá? Eu sei que eu empolgo às vezes e começo a falar muito rápido, mas qualquer coisa vocês vão me parando, sem problema algum. Tá? Então, esses alimentos, eles vão descer por estômago e são separados pelo baço. Pelo baço. O baço capta a energia pura desses alimentos. Para quê? Para nutrir, para formar matéria-prima para várias estruturas, né? E várias energias no nosso organismo. Seja os líquidos orgânicos, seja o sangue. Tá? E aqui também nós vamos ter quem? Os pulmões. Por quê? Porque o pulmão vai captar a energia Yang. Vai captar a energia Yang. Certo? Então nós temos aqui a interação da energia Yin, que vem dos alimentos, da energia Yang, que vem da respiração. Mas nós precisamos entender que tem aqui também, vou até colocar de outra cor, o coração, que ele vai fazer o quê? Ele vai gerar calor e colocar essa energia Yang em movimento. Tá? Além de tudo isso, nós temos ainda aqui o diafragma.
que é um músculo que vai auxiliar na metabolização do direcionamento dessas energias. Então o diafragma, quando nós inspiramos, ele desce jogando energia para baixo. Quando nós expiramos, o diafragma sobe trazendo energia para cima. Tá? Então, a partir daqui, então, nós temos a interação, né, dos alimentos indo para os intestinos, indo para a bexiga. Tá? Os intestinos vão recaptar líquidos orgânicos e transformar em bolo fecal. A bexiga vai transformar os líquidos em urina. Tá? E também essa energia pura dos alimentos vai chegar nos rins, onde vai ser acrescido de energia ancestral. Certo? Essa energia ancestral, ela vai chegar lá no coração para quê? Para formar o sangue. O coração, então, bombeia o sangue para o pulmão para captar o oxigênio, devolve para o coração e bombeia para todo o organismo para metabolizar, né, e levar energia e nutrição para todas as células. Certo? Então, isso aqui é um resumo básico da fisiologia energética. É lógico que é muito mais complexo que isso. É lógico que cada órgão e cada víscera tem uma interação ainda muito maior. Tem uma interação ainda muito maior. Por isso que eu bato sempre nessa tecla aqui e sempre vou bater. E mesmo correndo o risco de ser extremamente repetitivo, eu vou falar aqui. Se você quer ser um bom acupunturista, se você quer dominar ali avaliação, diagnóstico e tratamento, você precisa dominar as bases. Fisiologia energética, tá? Tudo isso é importante se você quiser compreender o seu paciente na sua forma física, energética e emocional. Física, energética e emocional, tá? Não negligencie isso, pessoal. Não negligencie isso. Eu vejo muito acupunturistas querendo por tudo fazer uma boa avaliação, fazer um bom diagnóstico e um bom tratamento, mas ele esqueceu de estudar as bases, o fundamental, a diferenciação de energia Yin e Yang, o Zhang Fu, os 5 movimentos e a fisiologia energética de cada um desses Zhang Fu. É isso que vai te dar todo o conhecimento para você entender as patologias e não se sentir inseguro ou preso na hora que vai avaliar ou tratar um paciente. Certo? Então aqui estamos falando basicamente das energias primárias. Olha aqui, energia Yin Qi, que vem da alimentação, energia Yang Qi, que vem da respiração, e energia ancestral, que vem lá dos nossos pais. Então, se essa paciente relata que ela tem falta de ânimo, ela tem desânimo, então nós já podemos pensar aqui, ó. Qual dessas energias podem estar comprometidas que está gerando essa paciente? Será que ela já desgastou muita energia ancestral e essa energia ancestral não está com uma boa qualidade para reequilibrar o organismo dela? Primeira hipótese. Segunda hipótese, como que está a respiração dessa paciente? Como que está a interação da energia Yang dessa paciente? Será que ela tem uma boa respiração? Será que o diafragma dela está sendo capaz de gerar uma movimentação para expandir o gradil costal? Captar o oxigênio, liberar o CO2? Será que esse diafragma dela está conseguindo comprimir as vísceras abdominais dela para eliminar o bolo fecal, para que as bifidobactérias, as bactérias do intestino que auxiliam na captação de matéria-prima para a produção de neurotransmissores, para estabilizar o emocional? Tanto é que essa paciente está chorosa, está comprometida? Ou será que ela tem uma alimentação muito desregrada, desbalanceada, capaz de gerar uma alteração na energia Yin Qi, que não vai gerar a estabilidade, que não vai gerar uma transformação, transporte e maturação dos alimentos, que são funções do estômago e do baço?
gerando então um acúmulo de energia. Se tem um acúmulo de energia, tem uma densificação. Se tem uma densificação, então ela começa a ter uma estagnação de energia, e quando nós temos uma estagnação de energia, tudo fica mais pesado, a energia não circula, gera aquele desânimo, aquela sonolência, aquela vontade só de dormir, aquela preguicinha. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a profundidade que nós chegamos nesse caso? Está fazendo sentido para vocês? Então, a paciente reclamou apenas de falta de ânimo. Apenas de falta de ânimo. Certo? Olha, uma falta de ânimo que gera, então, toda uma alteração, que pode gerar uma alteração em todas as 3 energias. As 3 energias. Pode ser só uma? Pode ser 2? Pode ser as 3? Pode. As 3 podem interferir no sangue? Pode também. Então aqui você já consegue ter um direcionamento para definitivamente compreender para onde você vai direcionar a sua anamnese, a sua avaliação. Percebem? E tudo isso aqui ainda, nós precisamos entender alguns outros fatores. Será que essa paciente, se ela alimenta muito mal, se está gerando estagnação, será que ela faz atividade física para tentar colocar isso em movimento, para tentar diluir essa energia? Será que essa paciente dorme bem para fazer a limpeza energética e emocional? Essa paciente tem 50 anos, será que ela ainda tem processo menstrual? Ou será que ela já entrou na menopausa e não menstrua mais? Certo? Percebem? Sim ou não? O pessoal está falando aí que os comentários atrapalham a visualização do quadro. Pessoal, se vocês passarem o dedo um pouquinho para baixo, fica só 2 comentários. Então melhora a visualização do quadro. Agora, se vocês quiserem ver com a tela limpa, ao final de todas as lives, né, de todos os programas Café com Acupuntura, eu subo ele tanto para o YouTube quanto fica no IGTV sem os comentários, tá? Então, vocês podem assistir das 2 formas, o que ficar mais fácil para vocês, tá? Então, agora nós precisamos direcionar todo esse conhecimento de fisiologia energética para o nosso diagnóstico. Por quê? Porque essa paciente também relata estar chorosa, estar extremamente emotiva, e quem faz a proteção das emoções é o pericárdio e o coração. Nós vamos ter que entender também, tá? Entender também como que esse coração está para fazer essa interferência, essa filtração das emoções dessa paciente. Então vocês percebem? Olha só, é uma paciente de 50 anos de idade, que ela divorciou a 19 anos de idade, ela estava trabalhando e nos últimos 3 meses ela perdeu o emprego, né? O irmão tentou o suicídio, ela teve que ir morar com o irmão para cuidar do irmão, para evitar que ele possa tentar um novo episódio desse. Lógico, ele está fazendo todo o tratamento, tudo, mas a família preferiu que ela fosse morar com ele para gerar ali mais uma proteção. Então, além de tudo isso, né, ela perdeu o ânimo, porque ela gostava de fazer as suas pinturas, de cuidar de uma plantinha ou de outra, e acabou que depois que ela perdeu o emprego, ela desmotivou, que aconteceu isso com o irmão dela, entrou todo em desmotivação. Tá? Então nós precisamos entender, inclusive isso. Por quê? Porque aqui os alimentos, eles vão ser fonte de matéria-prima para que esses alimentos passem pelo estômago e pelo baço pâncreas, cheguem nos intestinos para captar, para dar matéria-prima para a formação lá no cérebro de hormônios e neurotransmissores que vão estabilizar a emoção. Num processo de metilação, onde o organismo pega um grupo metil e estabiliza ali para promover a produção de serotonina, de endorfinas, de cortisol, tá? De melatonina, interferindo em toda a estabilização mental do paciente. Por isso que, quando eu falo aqui, né, de inteligência emocional,
é muito mais do que o energético, é muito mais do que o físico, né? E é por isso que o curso de inteligência emocional, eles trazem tanto resultado a ponto do paciente reequilibrar as energias e estabilizar o emocional. Por quê? Porque ele vai trabalhar na parte consciencial do cérebro. Então, as emoções, elas ficam mais recepcionadas no sistema límbico. E quando, então, nós não temos a conscientização, a racionalização dessas emoções, isso começa a gerar patologias. Isso começa a gerar desequilíbrios, desestabilizações emocionais. Certo? Por isso que eu falo que o curso de inteligência emocional é um curso que promove um autoconhecimento no seu paciente. É por isso que o curso de inteligência emocional te dá segurança para você trabalhar as questões emocionais, que é a causa dos desequilíbrios energéticos e físicos do seu paciente, já na primeira sessão. Certo? Mas vamos lá, que agora eu vou colocar a língua e nós vamos entender como que isso aqui está interferindo na paciente e quais energias vão estar em desequilíbrio. Vamos lá, deixa eu pegar a língua dela e compartilhar aqui para vocês. Essa é a língua da nossa paciente. Essa é a língua da nossa paciente. E aí? Vamos fazer essa avaliação por partes, como nós fazemos? Vamos fazer essa avaliação por partes, como nós fazemos aqui? Primeira coisa que nós vamos avaliar numa língua é se ela tem saburra. Essa língua apresenta saburra? Essa língua apresenta saburra? Apresenta saburra? Ela apresenta uma saburra. Não é uma saburra grossa, é uma saburra fina, mas é uma saburra que está ali recobrindo praticamente toda a língua, uma saburrinha fina, né? Mais voltada para uma saburra, que cor? Certo? Uma saburra mais esbranquiçada, né? Depois que nós avaliamos a saburra, nós vamos entender então agora qual é a cor dessa língua. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? É uma língua vermelha? É uma língua pálida? Ou uma língua mais arroxeada? Como vocês veem a coloração dessa língua? Como vocês veem a coloração dessa língua? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? Lembrando aqui que quando o paciente tem uma saburra importante na língua, a saburra, então, gera, de certa forma, né, um tamponamento na língua e nós não conseguimos avaliar a coloração específica dela. Tá? Aqui, basicamente, aparenta ser uma língua avermelhada com uma saburra branca que acaba recobrindo ela. Então dá a impressão que ela pode ser mais pálida, dá a impressão que ela pode ser mais rosada, mas é uma língua que tem uma característica importante até de coloração vermelha, né? Se você começar a observar nas laterais, tem algumas regiões que parece até estar estagnado. Eu falo parece porque é uma foto, então a foto, dependendo da luminosidade, dependendo do ângulo que tira a foto, vocês podem ver que até a ponta dela tem uma sombra aí, então nós não conseguimos avaliar muito bem essa ponta, tá? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração, tá? Então, por isso que nós estamos levantando hipóteses aqui. Mas é uma língua, basicamente, mais avermelhada. Não é uma língua tão pálida e não é uma língua tão vermelha. Então, é uma língua meio termo, mas com característica um pouquinho de vermelho. Aí o terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua é a forma. Essa língua, ela apresenta fissura? Essa língua apresenta-se demasiada, volumosa? O que vocês acham? Tem fissura nessa língua? Muitas fissuras, né? Muitas alterações de formas, inclusive em todo o corpo da língua. Inclusive em todo o corpo da língua. Né?
É uma língua que também parece estar edemaciada, ela tem um certo volume, né? Se você vê, a língua toca ali no canto da boca, então ela tem um volume superior, então ela está edemaciada também. E aí eu recebi uma pergunta esses dias, né? Assim, professor, eu acompanho sempre aí o Café com Acupuntura e sempre você mostra línguas edemaciadas, línguas com alterações de formas. Por que tantas línguas têm alteração de forma assim? Ou você escolhe as línguas com alteração de forma? Eu falei, não, a questão é justamente, né, devido as alterações de forma vir do elemento terra, vir do estômago, vir do baço, que coordena, né, a estabilização, que coordena a forma física, nós temos que entender que a nossa população, né, a nossa geração, ela tem tido uma alimentação muito errada, muito desequilibrada, muito corrida, então muito alimentos processados, rápidos, de fácil preparação, né, por conta do tempo. Então, às vezes, os pacientes trabalham e não tem tempo ali para alimentar, então vai comendo alimentos processados, muitos alimentos de preparo rápido, né? Lanches rápidos, muito alimentos metabolizados, e isso acaba comprometendo então toda a energia do estômago e do baço pâncreas. Por isso que tem comprometido tanto o elemento terra. E o elemento terra é fonte de matéria-prima para o sangue. Então, por isso também muitos pacientes apresentam alterações do elemento madeira. Insônias, cefaleias, enxaquecas, tudo isso interfere, né? Quando dificilmente você pega um paciente que não tem alteração de alguma dessas questões, né? Então, por isso que é tão importante a avaliação da alimentação, a avaliação do sono, a avaliação do sangue do nosso paciente, tá? E então, por fim, nós vamos avaliar essa língua na sua umidade, né? Ela tem umidade? É uma língua seca, uma língua úmida, tá? Então, aparenta ser uma língua seca aqui no centro, mas úmida nas laterais. Não sei se todo mundo consegue perceber isso. Vocês conseguem ver? Ela está mais úmida nas laterais e mais seca no centro. Então é a língua que apresenta sim uma alteração de umidade. Então vou colocar aqui seca no centro e úmida nas laterais. Certo? Então olha só que interessante, porque agora nós vamos fazer a tradução desses achados da língua para os desequilíbrios energéticos. Se ela tem saburra branca, ela tem um certo frio interno. Mas se ela está vermelha, ela tem calor. Como isso pode ser, professor, o paciente ter frio e calor? Síndrome mista. Uma interferência tanto da energia yin quanto da energia yang. Um excesso das duas ou um consumo das duas, né? Então, isso pode acontecer. Síndrome mista, tá? Fissura. A deficiência da energia yin do baço. Olha a quantidade de fissura que tem essas línguas. Fissuras profundas, né? Parecendo que a língua foi perfurada, né? Que mais? Essa língua está edemaciada, então mostra uma estagnação de Qi. Seca no centro, apresenta um calor. Úmida nas laterais, deficiência de energia Yang Qi do pulmão, do fígado e da vesícula biliar. Então olha só que interessante agora. Olha só como as coisas vão se ajeitar agora. Por quê? Porque nós chegamos nos desequilíbrios da paciente e essa é uma paciente que reclama de falta de ânimo. Se ela reclama de falta de ânimo, nós falamos lá no início uma revisão da fisiologia energética que pode ser um comprometimento de cada uma das energias primárias. Vamos ver se tem comprometimento? Como que está a energia Yang dessa paciente? Ela tem deficiência de Yang do pulmão. Não é o pulmão que capta a energia Yang e o coração que coloca para circular? Olha lá. O coração que gera calor? Deficiência de energia Yang do pulmão, do fígado e da vesícula biliar. Se ela tem deficiência de energia Yang do pulmão, essa energia não vai circular, não vai ser bem captada, não vai colocar o sangue em movimento. Pode gerar desânimo? Pode.
Essa paciente tem deficiência de energia yin do baço e estagnação de Qi do baço. Se tem deficiência, o baço não está metabolizando, não está transformando e maturando os alimentos direito. Então, esses órgãos estão pegando esses alimentos e deixando passar macromoléculas, gerando densidade, gerando estagnação de energia. Se você tem uma estagnação de energia, pensa você com um saco de cimento nas costas. Fica mais fácil para você locomover ou mais difícil? Você vai exigir mais da sua musculatura ou menos da sua musculatura? É a mesma coisa. O organismo está densificado. Vai ter ânimo? Não. Para tudo que ela for fazer, para ela pensar, para ela raciocinar, para ela caminhar, para ela fazer uma atividade, gasta energia. Por quê? Porque está estagnado, está parado. Tá? Então, novamente, comprometimento. Tá? E justamente com isso, né? É o que mais chama atenção na língua. Então, o maior comprometimento que essa paciente tem na língua é essas alterações de formas, essas fissuras que mostram a deficiência de energia indo baço. Então, aqui nós já temos a compreensão de que realmente essa paciente tem uma alteração de energia yin e uma alteração de energia yang. Mas a energia yin é a que mais chama atenção porque tem muitas fissuras na língua. Então, se eu quero ter um bom resultado com essa paciente, o primeiro fator que eu vou ter que avaliar chama-se alimentação. E aí, fulana? Como que está a sua alimentação? O que você tem alimentado? Qual é a matéria-prima que você tem dado para o seu organismo para que ele possa trazer as atividades, ter o movimento? Vocês percebem? Faz sentido isso para vocês? Eu tenho falado tanto ultimamente aqui de alimentação, é porque eu tenho visto a necessidade de nós falarmos mais sobre isso. A formação da matéria-prima. Vocês percebem a importância disso? Se você quer resultado com o seu paciente, mas o seu paciente não te ajuda melhorando a alimentação, num quadro desse que o paciente tem desânimo, vai adiantar a sua acupuntura? Você pode fazer o melhor protocolo para ela, mas o resultado não vai ser tão eficiente. E aqui eu quero mostrar para vocês como vocês podem fazer para ter os melhores resultados com a acupuntura. Certo? Então, olha só o nível que nós vamos chegar. Primeiro, nós temos que avaliar a alimentação. Alimentação. Se não tem matéria-prima, isso aqui vai chegar no intestino lá e vai ter a captação de matéria-prima para formar neurotransmissores, para fazer a metilação e estabilizar as emoções? Não. Isso aqui então vai gerar o quê? Instabilidade emocional. Se tem instabilidade emocional, a paciente vai ter ânimo? Ela vai ficar o quê? Chorosa. Chorosa. Se a paciente está num nível de quase depressão, chorosa, desanimada, apática com a vida, ela vai querer fazer atividade física? Também não. E aí entra uma bola de neve, porque se ela está abalada emocionalmente, se ela não faz atividade física, se a alimentação dela já é densa, gerando uma estagnação de energia, qual o alimento que ela vai preferir alimentar? Ela vai preferir comer um alimento saudável, puro, ou ela vai tender a querer comer mais massas, mais alimentos processados, mais laticínios, mais doces, mais açúcares? Ciclo de recompensa. Então ela vai querer comer alimentos mais densos a cada dia, piorando ainda mais a captação de energia yin, prejudicando ainda mais a deficiência da energia yin do baço. Por isso que ela tem tantas fissuras na língua, fissuras profundas. Percebem? Faz sentido? Mas aí,
você vai tratar essa paciente. Como você vai tratar? Primeiro, então, você vai ter que buscar o comprometimento dela com a alimentação e com a atividade física. Quando ela melhora a alimentação, melhora a atividade física e você vem tratar ela aqui, o que você pode fazer? Olha só, tem muita deficiência de baço. Qual vaso maravilhoso você vai usar? BP4 CS6. Para melhorar a base, melhorar a energia do baço, melhorar a energia do baço para que ele metabolize, para que ele transforme e ele transporte os alimentos da melhor forma. Você vai precisar usar pontos como BP6 e BP9 para diluir essa estagnação de energia. Pontos P7 para melhorar a captação da energia Yang pelo pulmão. Uma liberação diafragmática para melhorar o movimento do diafragma, para que o diafragma auxilie o intestino a ter o peristaltismo para eliminar o bolo fecal. E essa paciente, será que ela tem constipação intestinal? Será que ela tem alteração? Provavelmente. Com tanta deficiência de Yin, com tanta estagnação, com tanta deficiência de Yang, será que o intestino dela movimenta para ela ter a eliminação do bolo fecal? Para ter a captação de matéria-prima que vai para o sistema nervoso central para formar neurotransmissores que vão estabilizar as emoções? Percebe o ciclo vicioso que essa paciente entrou? Percebe que o desânimo dela já é um desânimo emocional? Um abalo emocional, uma instabilidade emocional? Precisamos fazer o que nessa paciente? Dar alegria de viver, C3, C7, para melhorar esse calor. Mas fazendo isso aqui, sem mudar a alimentação e sem a prática de atividade física, para definitivamente melhorar o sono dessa paciente, vai ajudar? Não. Inclusive aqui você pode associar o ponto An, Yang, que ele auxilia no sono. Um ponto extra. Tem um post meu no meu Instagram sobre ele. Ponto An, Yang. Percebe que você precisa fazer um reequilíbrio geral nessa paciente? Ou então você começa com os protocolos do curso de inteligência emocional. Porque o que os protocolos vão fazer? Vão fazer a limpeza da energia ancestral, a limpeza gestacional, depois vai fazer a limpeza de cada um desses elementos, gerando um autocontrole das emoções, gerando um autoconhecimento, tá? E limpando essas emoções para depois você usar o protocolo Palladium do Shen, que é um protocolo de proteção das emoções. Para que a paciente estabilize isso aqui e lá no cérebro dela chegue matéria-prima para que ela tenha o processo de metilação e ocorra, então, a estabilização das emoções. Percebe o quanto o curso de inteligência emocional promove um autoconhecimento e promove a estabilização das emoções, o controle das emoções? Tu usaria algum protocolo nesse início de inteligência emocional? Sim, começaria com gestacional, Daiane. É o protocolo. Olha só. Se nós entendemos que as nossas emoções podem vir de um período de quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, eu começo com gestacional em todo mundo. Não sei. Às vezes o paciente não sabe, às vezes nem a mãe do paciente sabe. Às vezes ela fala, nossa, minha gestação foi tranquila. Mas teve um dia que teve alguma alteração que ela passou para o feto e que ficou marcado. Para ela, para a mãe, pode nem ter sido tão significante. Mas isso chegou para o feto e ficou marcado nele. Tá? Você lembra da sua infância? Na sua infância lá, você não lembra de algum momento em que você presenciou um momento com seu pai ou sua mãe que um comentou com o outro sobre alguma coisa e isso te deixou marcado que você lembra até hoje? Mas se isso ficou marcado, por que você não pode ter recepcionado emoções similares também durante a gestação? O feto é ligado pela mãe através do cordão umbilical. O cordão umbilical passa sangue. Sangue é quem recepciona todas as emoções e manda para o cérebro. Pronto. Entendeu? Começa com o gestacional. E depois eu posso até seguir essa mesma sequência aqui, ó. Por quê? Porque a água é a fonte, é a origem do movimento. O fogo dá o movimento. A terra dá a estabilidade. O metal faz a limpeza. E a madeira dá a coerência.
A grande dificuldade é convencer a paciente a mudar a alimentação. O protocolo ajudará nisso? Olha, Lari, quando você mostra para o paciente, se você só chegar para o paciente e falar assim, olha, você precisa mudar a sua alimentação, ele não vai querer. É difícil, é complicado, né? Muitos pacientes têm paladar infantil. Muitos pacientes têm paladar infantil, entendeu? Mas aí você tem que mostrar e provar para ele. Mostrar e provar para ele, olha, a sua alimentação está gerando um desequilíbrio no seu estômago, no seu baço, isso está comprometendo a sua energia e as suas emoções. Se você mudar, você terá um resultado mais rápido. Se você mudar, você terá um resultado mais rápido. Aí, isso, no primeiro momento, pode não ser o suficiente para o paciente a mudar a alimentação dele. Mas toda vez agora que ele for alimentar, ele vai lembrar dessas palavras suas. Então ele vai ficar mais propenso. E com o passar do tempo, a acupuntura ajudando, a acupuntura já estabilizando as emoções desse paciente, ele já vai diminuir o desejo por alimentos densos. E aí sim, consequentemente, ele, nossa, isso faz sentido, eu estou melhorando e eu estou vendo que quando eu como determinado alimento, eu tenho uma piora do meu quadro. Aí ele gera um autoconhecimento nele, ele começa a perceber nele mesmo. E aí que gera a alteração, a mudança. Percebem? Faz sentido para você? Lari. Faz sentido para vocês? Tá? É impossível nós chegarmos e mudarmos a mentalidade do nosso paciente. Mas quando nós começamos a mostrar para eles, isso vai gerando empatia tão grande que ele começa a perceber, nossa, faz sentido isso aqui. Eu preciso realmente mudar. Tá? Faria o gestacional e não usaria outros pontos nesse momento, sem misturar para ver como vai... Exatamente, Daiane. Faça o gestacional. O gestacional tem preferência por usar ele puro. Por quê? Porque eu preciso saber como que vai reverberar. Se vai reverberar. Se eu coloco o gestacional e uso um ponto para dor de estômago, por exemplo, o que melhorou a dor do estômago? Foi o ponto para dor no estômago ou foi o protocolo gestacional? Ele reverberou por causa do ponto extra que eu coloquei ou por causa do protocolo? Entendeu? Então, quando eu faço o gestacional, eu faço ele puro. Aí depois os outros dos elementos você pode associar com clareza mental, com discernimento, com sistema límbico ou com outros pontos. Certo? Galera, nós estamos entrando num nível nesses casos clínicos incríveis. Tá? Eu chego aqui para fazer um caso clínico e eu não imagino a profundidade que nós vamos chegando nessas discussões. Então, se está fazendo sentido isso para vocês, se está fazendo sentido essas discussões, esse aprofundamento que nós estamos fazendo aqui no programa Café com Acupuntura, ajude-nos a divulgar esse programa para mais acupunturistas. Por quê? Porque, infelizmente, o Instagram não entrega para todo mundo. Tá? O Instagram não entrega para todo mundo. Nós sabemos disso. Tá? Então, se você faz isso, você ajuda mais acupunturistas a terem essa mudança nesses paradigmas. Às vezes, um insight pequeno vai fazer toda a diferença na vida dele. Então, ajude aí no compartilhamento. Novamente, eu tiro foto do quadro agora, posto no canal do Acupunturista no Telegram, tá? E lá no canal do Acupunturista no Telegram eu posto conteúdos diários. Por quê? Porque como o Instagram não entrega, eu posto lá para que vocês possam ter acesso a todo esse conhecimento que eu disponho muito tempo aqui para produzir para vocês, tá? Então, ajudem aí. Estou colocando aí uma série de dicas de pontos, né? Então, vocês podem perceber que já há um longo tempo eu estou fazendo isso por conta de que muitos alunos pedem, professor, eu não sei a localização do ponto, o ponto bom para isso. Então, eu estou fazendo várias dicas de pontos para que vocês possam gerar esse conhecimento também. Então, sempre vai lá no Instagram, né? Se for possível, ative as notificações para você ser notificado sempre que eu postar. Eu posto todos os dias, todo santo dia tem um post novo sobre algum conteúdo que eu acho relevante, que pode ajudar vocês a ter um melhor resultado com os pacientes de vocês, tá? Show de bola, olha, tem me ajudado muito no pensamento de estudante de acupuntura. Show, Tamara. Então, agora vou deixar esse caso clínico salvo lá para vocês no IGTV, aqui no Instagram, posto também no YouTube e lá no canal do Acupunturista no Telegram, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no direct.
Ah, professor, tem um caso clínico de um paciente meu aqui que não está tendo uma boa melhora e gostaria de ver a sua visão nesse caso clínico. Me manda lá no direct, tá? Que nós fazemos também, tá? Eu faço aqui a preferência por fazer casos dos alunos, mas quando não tem casos dos alunos, vou intercalando casos dos meus seguidores aqui também, tá bom? Show de bola! Maravilha, tá? Ô, Tamara, você ajuda muito a gente aqui, muito obrigado, tá? O protocolo gestacional está no curso de inteligência emocional, tá? O curso de inteligência emocional estão com as vagas fechadas, eu abro turmas específicas para ele, turmas pequenas, não são turmas grandes, porque é um curso que eu gosto de acompanhar a evolução do meu aluno, mas lá no link da minha bio tem a lista de espera. Cadastre na lista de espera porque você será avisada quando nós abrirmos uma nova turma, tá? Nós temos uma turma agora, recentemente, vou começar as mentorias com eles. É um curso que muda a mente do acupunturista. Tá? Temos diversos alunos aqui que sabem e podem falar com mais propriedade. Tá? É um curso que muda a sua mentalidade como acupunturista. Tudo que você viu vai ser potencializado numa esfera muito grande. Tá, Carol? Vai ser incrível ter você na nossa próxima turma. Pessoal, então tenham todos uma excelente semana, né? Amanhã é um feriadinho, bom descanso para vocês. O nosso Café com a Acupuntura é sempre terça e quinta, mas devido ao feriado, amanhã eu antecipei para hoje. Terça-feira que vem teremos mais uma discussão de caso clínico, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Pode me mandar lá, que eu faço questão de responder, ou também no canal do Acupunturista no Telegram, tá? No mais, tenham todos um excelente dia. É sempre uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui. Ajude no compartilhamento de todos os conteúdos aí, tá? E aproveita, vai lá no Instagram, tem muita coisa, tem muito conteúdo. Lá embaixo tem dicas de pontos, tem um monte de conteúdo legal que eu tenho certeza que pode fazer a diferença na vida de vocês. Um grande abraço, um excelente dia e até qualquer momento. Terça-feira que vem, de novo aqui nesse local, nesse mesmo horário, 8 horas da manhã, Café com a Acupuntura na discussão de um caso clínico. Tem um que você queira que eu discuta? Me mande, inclusive com a foto da língua que nós faremos aqui também. Tchau, tchau, pessoal.